volte a ouvir a palavra da abertura e se aprofunde e busque, né, essas descobertas a respeito de você mesmo. Não ficar lá autocentrado, mas trazer a consciência totalmente o que acontece, né? Olha, quais os gatilhos? Isso é muito importante. Ter consciência dos gatilhos. O que por onde a coisa entra que aciona. Porque à medida que nós vamos crescendo nesta consciência, nós temos uma capacidade de agir mais rápido, que é o que Jesus fala: orai, vigiai, né? Olhai, vigiai e orai. E a gente precisa disso. Claro, não dá para eu repetir uma reunião como essa, ela precisa de tempo, visto que você precisa ir lá, ouvir mais uma vez, lembrando que nós somos também uma trindade, como Pai, Filho e Espírito Santo, nós fomos feitos espírito, alma e corpo. Lembrar que quando o Senhor fez o homem, soprou, esse sopro é o espírito, e a junção desse espírito com o corpo formou a alma. A alma está ali, é intermediária. Nunca a alma foi dada a ela esse poder de governo. Não foi dessa maneira que o Senhor fez. Ele fez para o Espírito governar desde o princípio e continua sendo da mesma maneira. O Espírito tem que governar. Mas a alma, que é o eu, a carne, né, o intelecto, as emoções, a vontade, são as características da alma, né? Intelecto, vontade, emoções. Nós chegamos cheios de muitas coisas. E agora nós precisamos nos encher do Espírito, sendo guiados pelo Espírito, a cada dia, para que, à medida que nós ouvimos a palavra e nos enchemos, o Espírito possa governar. E ele só pode governar através da alma, então a alma tem que ser regenerada. Tudo nós recebemos quando cremos em Jesus. Foi nos dado. Está tudo aqui. Quando você recebe, você crê em Jesus, você é feito nova criatura espiritualmente. Mas essas mudanças, elas não acontecem assim tão rapidamente. Porque agora é esse o processo do desenvolvimento da salvação, da regeneração da mente, que consiste em renovação mental, essa mudança interna, quebrar esses hábitos nocivos, esses rituais. Mas eu acredito que você sai, assim, bem ciente disso. As funções do espírito, consciência, intuição, e a única forma de se adorar o Senhor realmente é pelo Espírito, tanto que o Senhor falou, né? A comunhão, você só pode ter com Deus através do Espírito.
que são as 3 funções do Espírito. E Jesus falou que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Muito importante isso. Vamos lá, para o encerramento. Jonas, 3, 1 a 2. O que foi? A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Quando Jonas recebeu, está aqui 2ª vez, porque ele recebeu a primeira. Por isso que Deus teve que falar a 2ª. Ele tomou um outro rumo, você conhece a história, ao invés de ir para Nínive, foi o oposto, para Tarsis. E depois que viveu a situação, foi jogado ao mar, foi engolido pelo grande peixe, e aquilo foi ainda uma salvação para ele, porque se ele não tivesse sido engolido, ele teria morrido, com certeza. E ali ele viveu 3 dias e 3 noites, assim, cruéis. E aí, quando ele se arrependeu e se colocou inteiramente à disposição de Deus, o Senhor mandou aquele peixe vomitá-lo na praia. Só que ele não foi vomitado ali em Nínive, mas no ponto 0, de onde ele deveria ter saído e ido para Nínive. Então ele teve que agora se levantar e pegar, certamente, um navio e se organizar e ir para lá. Então, esse é o ponto aqui. Essa palavra, ela é uma... O que acontece quando uma pessoa não ouve a Deus de primeira, toma um rumo errado? Ela não vai realmente ter um resultado bom na vida dela, como Jonas não teve. E aí, ela volta para o ponto 0, que foi o que aconteceu com ele aqui. Para poder tomar o rumo certo. Ele teve que ir, então, lá de onde ele ouviu a palavra, ele teve que ir. Ele teve que ir. Às vezes, nós fazemos igual o Jonas, que é muito claro. Tomamos direções erradas e vai. E aí a gente quer que, então, tá bom, Senhor, eu vou. Me põe lá. Então, tá bom, eu vou para Nínive, me põe lá. Não. Onde é que eu falei com você? Eu estava em tal lugar. Ok. Então, você vai voltar para aquele porto. Então, está aqui, ó, você está no porto. Agora você vai pegar e vai seguir para lá. Porque fica mais fácil, depois que tomamos um rumo errado, joga a gente já logo em Nínive, então. Me põe logo lá em Nínive. Já para eu fazer o que eu tenho que fazer? Não. A gente, às vezes, não quer esse trabalho. O Senhor volta e coloca você lá, ó. No ponto 0. Então, às vezes, depois de ter tomado um rumo errado, já que então eu tomei, eu me arrependi e tudo, e eu quero fazer o que é certo agora, então já me põe lá que eu vou fazer. Não. Você começa. Esse é o problema de muita gente. Ele toma um rumo errado,
Depois ele não quer voltar para o ponto zero, ele não quer recomeçar do zero, do nada. Ele não quer sair do ponto zero para ir para Nínive. Ele já quer estar em Nínive. Já que agora eu aceitei para Nínive, então me põe em Nínive. Não. Essa humildade, entender essas coisas é muito, muito importante. Então, eu não sei quem precisa dessa mensagem, mas é alguém que ouviu de Deus, desobedeceu e tomou um rumo errado, agora passou por muitas coisas difíceis, agora está disposto a ir fazer o que Deus quer, mas tem a dificuldade de começar lá, no ponto zero, onde Deus falou a primeira vez. Ir para o porto, pegar o navio e ir para lá. Quer dizer, isso é com você. Ir lá naquele ponto e recomeçar para ir fazer o que Deus mandou. Esse é um problema na vida de muita gente. Aí a pessoa para. Ela para e, não, porque é difícil, porque, nossa, recomeçar, fazer. Mas você não ouviu da primeira. O Senhor ainda te livrou, Ele livrou ele de muita coisa. E deu ainda a ele a oportunidade de recomeçar. Falou com ele a segunda vez. Deus poderia não ter falado, mas falou com ele a segunda vez. Vai para Nínive. Mas eu não vou te botar lá. Você vai fazer isso que eu tenho com você. Eu tenho isso com você. Você não vai ser feliz tomando a direção para trás. Você vai ser feliz onde Deus mandar você estar. Fazendo o que Deus mandou você fazer. Ainda que seja muito difícil começar do nada, do zero. Mas Deus está falando, e quando Ele fala, isso é muito bom. Duro é quando Ele não fala, meu Deus. Ele não fala. E Ele falou a mesma coisa que Ele tinha falado a primeira vez. Então, às vezes, a gente acha que Deus vai mudar de ideia e vai falar uma coisa diferente. Ele não mudou. O Jonas viveu momentos muito difíceis, porque quando você toma um rumo errado, você vive momentos difíceis. E aí o que ele ouviu, quando ele se arrependeu, e o grande peixe vomitou ele na praia, foi, vá para a grande cidade de Nínive. Mas você vai ter que começar aqui do zero. Você vai tomar vai para o porto, vai pegar o navio e vai para lá. E isso é uma coisa que às vezes as pessoas elas param aí. Porque muitos não têm essa humildade do recomeço. Elas já querem, então, Senhor, então, já me arrependi, está tudo certo, então, já sabe, eu estou pronto, eu vou fazer. Então, eu quero acreditar que, porque Deus voltou a falar comigo, está tudo certo, vai ser fácil ali e tal. Não. Eu tenho, isso é a minha parte. Eu tenho um trajeto. Eu não fiz da primeira. Deus não me põe lá. Ele me dá a chance de recomeçar. Ele me dá a chance de recomeçar. E eu falo novamente, Ele me dá a chance de eu recomeçar. E eu vou ouvir dele exatamente a mesma coisa que eu ouvi a primeira vez que eu não quis obedecer. E se agora eu der ouvido segunda vez o que ele está falando, vai, e eu decidir ir, eu vou ser honrada. E vai dar tudo certo. Então, eu creio que o Senhor está falando segunda vez, porque Ele já falou a primeira, o que Ele queria. Por não ter feito muita coisa aí, não deu certo.
Mas Ele está dando a oportunidade de fazer, de você recomeçar e fazer o que Ele mandou você fazer a primeira vez. Então, não tenha problema, Ele não vai te botar lá, não vai ser mais fácil, mas Ele vai te honrar. Então, pega a oportunidade, saia desse ponto zero e vai para onde Deus falou desde a primeira vez e você não ouviu. E você vai ver Deus honrar você. Mas se passar por cima porque acha difícil, pegar um navio, ou seja, fazer todo o movimento, tem todo um caminhar, tem que navegar. Às vezes a gente não quer. Eu não quero, o senhor não pode já me pôr lá? Não, já que vai me vomitar, vomita lá, né? Não. Ponto zero. E você vai. Porque é exatamente assim. Na verdade, esses dias eu ainda falei isso. Quando o Senhor, Ele deu a planta para o Davi, mas alguém teve que executar, que fazer, que foi o Salomão. Ele deu todas as instruções para Noé fazer a arca, mas Noé é que teve que fazer a arca. Então, às vezes, as pessoas, elas não se atentam. Deus está me dando uma direção, mas eu é que vou ter que fazer. E, às vezes, nós estamos de bracinhos cruzados, esperando que Deus vai fazer aquilo lá. Não, Ele não vai fazer. Então, muitas instruções da minha vida eu recebi, mas eu tive que fazer. Eu tive que enfrentar aquilo e eu tive que fazer. Ele me deu as direções, mas eu tive que fazer. Ele deu o suprimento, Ele deu o cuidado, mas eu tive que fazer. Ele deu segunda chance para o Jonas, mas ele teve que ir. Ele teve que fazer o que ele não fez, exatamente o que ele não fez da primeira, ele teve que fazer da segunda. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe, quando você não faz o que você tem que fazer da primeira, você tem que fazer da segunda, inclusive todo o processo até chegar lá? Todo o processo até chegar lá? Porque eu não fui da primeira. Mas Deus está me dando uma oportunidade. E Ele está dizendo, vai, se Ele está falando comigo, vai, porque Ele vai me honrar. Mas eu não posso, agora, causar um problema, porque, fazer tudo isso de novo. Não, mas você não fez da primeira. Vamos agradecer porque Ele ainda está me dando a oportunidade de eu fazer. E se Ele não tivesse dado? Ele teria perecido ali. Então, às vezes, aí entra esse problema, quando uma pessoa ainda não desenvolveu a salvação dela. Ainda não é o Espírito que está ali está dirigindo. A alma ainda não está sendo governada, ainda está governando. Nós queremos, às vezes, questionar. Porque, muitas vezes, essa humildade que falta. Né? A pessoa, ela toma um rumo errado, depois ela não tem a humildade de ir para o ponto zero e recomeçar. E tem gente que ainda fica, né, chateada e olha, então... E tem aqueles também que olham, né, para o outro lá. Mas não sei, parece que o outro teve um tratamento diferente, eu não sei isso, aquilo, e começa a remoer. Eu não sei o que aconteceu com o outro, eu quero saber o que Deus tem comigo. Porque Ele não trabalha no atacado. Ele trabalha individualmente com as pessoas. Ele não trabalha no atacado. Então, assim, se eu pensar dessa maneira, então, com o outro foi assim, eu não sei o que é que Deus tem com ele, o que que encontrou com ele, o que que é, eu não sei. Eu tenho que ver o que Deus tem comigo. Comigo. E muitas vezes essa humildade de fazer o trajeto, o caminho, o processo até chegar lá,
a pessoa não quer. E exatamente, muitas vezes o problema está aí, na falta de humildade. Mas quando a gente se submete, nós somos altamente honrados. E Deus está falando isso aqui. E nós precisamos pegar essa palavra e absorver e agradecer demais a Deus. Porque se Ele está me dando mais uma oportunidade, então assim, deixa eu me levantar e, sabe, passar pelo processo que eu tenho que passar, fazer o que eu tenho que fazer, porque isso já é uma grande bênção na minha vida. Isso também exige humildade, é o que Deus mais trabalha em todos nós. Porque antes da honra vem humildade. Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando seu companheiro? O homem respondeu: quem nomeou o líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo, pensou, com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali sentou-se à beira de um poço. Falem comigo, seu bloqueio tem intimidade com o seu propósito. José sofreu oposição dos irmãos. E nós vamos ver que quem tentou bloquear a vida dele foi exatamente, foram as pessoas, ou melhor dizendo, foi o propósito dele. Foi o propósito dele, porque esse foi o propósito dele. Moisés, ele matou aquele homem para defender um hebreu. E quem é que ficou contra ele? O próprio povo. Exatamente. Paulo, ele tinha bloqueio contra quem? Contra os cristãos. E o que você vai ver? Que ele escreveu 75% do Novo Testamento. Mais da metade. Uma pessoa sem propósito, ela se ofende. Porque uma pessoa com propósito, ela ofende. Ela ofende a outra que está perdida, que é medíocre. Porque aquela pessoa não tem um propósito. E quando alguém tem um propósito, alguém vai se incomodar. O José, você vê que ele foi bloqueado exatamente, ele contou o sonho. Quando ele contou o sonho, aquilo incomodou, eles tiveram inveja dele. Então, o bloqueio, ele tem intimidade com o propósito. Quando uma pessoa se depara com algo que parece que é um bloqueio na vida dela, é algo que chega para bloquear, para impedir ela de fluir. Muitas vezes, aquele é o propósito dela. E o que aconteceu com Moisés? Quando ele sofreu aquele bloqueio. Ele não queria aquilo de jeito nenhum.
Você vai ver no capítulo 3 de Êxodo que ele não queria isso de jeito nenhum. Ir lá para libertar o povo, ele não queria. Aquilo parece que não cabia nele. Mas era o que Deus tinha com ele. Até porque ele mesmo estava preocupado. Esse povo não ouviu. O povo foi lá, fez comigo, foi o próprio povo. Ele foi para defender um hebreu e o próprio povo, quem contou para o faraó? Foram os hebreus, foi o próprio povo que contou. Então, você há de imaginar o tamanho, criou-se todo um bloqueio, um medo, uma aversão àquilo. Mas o bloqueio tem intimidade com o propósito. Aquilo que parece que veio e bloqueou você, você tomou meio que, às vezes até horror aquilo, você não quer ouvir falar daquilo. Eu lembro que eu ouvi isso muito sobre mulher que não podia pregar e não sei o quê, e sempre tinha alguém com esse intuito de tentar abafar isso. E também quando eu olhava, muitas vezes, o que as pessoas faziam, o comportamento delas em relação às lideranças, eu também pensava dentro de mim, Deus me livre de viver uma coisa dessa, porque eu não tenho essa paciência. Se a pessoa fizer isso, eu não vou me submeter a isso. Quando eu tive a visão de que eu era pastora daquela igreja que o Senhor me mostrou, que é o Ministério Mudança de Vida, eu perguntei para pessoas que eu considerava espirituais, ninguém conseguiu me falar nada e nem deu importância para aquilo. Nada. Nem levaram aquilo a sério. Eu tenho hoje, né? Entendimento de eu lembrar, hoje não, faz anos, né? Mas de você lembrar e ver que bobagem. Então, claro, era tudo para realmente me bloquear e para que eu não quisesse, de forma nenhuma, me envolver nisso. Então, essa palavra é para alguém que está bloqueada com algo, mas lá dentro, está aí, ó, o Espírito, é uma das funções do Espírito, é exatamente a intuição. A gente sabe. Moisés não sabia? Sabia. As pessoas sabem. Mas elas precisam saber que sabem e elas precisam acreditar naquilo e parar de apresentar os 1000 problemas e obstáculos. Então, eu não sei do que se trata, o que seria a questão. Mas o Senhor me botou muito isso aqui, porque o bloqueio da pessoa tem intimidade com o propósito dela. Tem alguém que está, assim, fechado. Até por conta de situações que vieram mesmo para impedir, para bloquear. E lá dentro, você tem essa intuição, que Deus tem isso com você, que você deve seguir e fazer, e eu não sei o quê, mas que é um propósito de Deus para a sua vida. Mas você está bloqueado, você está fechado, porque muitas coisas vieram para bloquear mesmo, para você não seguir com aquilo. Mas o próprio fato desse bloqueio existir já mostra que é onde Deus te quer. Porque o mal quer impedir de todas as maneiras a gente de cumprir com o propósito da gente. Então, situações vão vir para bloquear, situações vão vir para impedir,
e até para nos convencer que não vale, não é isso, não é, mas é. Mas é, com certeza. Então, não resista, ouça a voz do Espírito Santo e não esqueça que o bloqueio tem intimidade com o propósito. Então, há intimidade, tem problemas, você acabou talvez se fechando para isso, situações aconteceram para te tirar disso, mas é o que Deus tem com você. Paulo tinha um bloqueio danado com os cristãos, ele era totalmente contra, mas era o que Deus tinha com ele. Então, assim, os irmãos do José tentaram bloquear de todas as maneiras, mas era para salvar eles mesmos, que era a nação de Israel. Para impedir. E ele foi usado por Deus, que inclusive é uma palavra que Deus tem aqui também, foi usado por Deus para salvar a nação de Israel. Que eram os irmãos, as 12 tribos, os irmãos. Eram 70 pessoas, 70 e poucas pessoas, que me falha a memória, e que depois cresceu tanto que quando Moisés foi para libertar, eram cerca de 3 milhões de pessoas que ele tirou dali e foi liderar. Então aquilo cresceu e tudo promessa de Deus. Mas isso não teria acontecido, aquele povo teria perecido por conta da fome, por conta de muitas coisas, se não fosse o José. E Deus tinha um propósito com ele. E exatamente o propósito, o que eram os irmãos, que era salvar aqueles irmãos, salvar a nação de Israel. Veio para bloquear e impedir. Mas como ninguém, Deus não, quando Deus tem algo com uma pessoa, aquilo vai se realizar, se ela estiver aberta. E José estava aberto. E Moisés, por mais que ali resistindo, ele se abriu. E Paulo nem resistiu, ele se abriu. Então, a palavra é essa, não resista mais. Não resista. Confie em Deus. Quando Deus nos manda fazer algo, não é que isso vai ser fácil. Mas às vezes a gente se fecha com algo por conta dos problemas, das coisas que chegaram para bloquear mesmo, para fechar. Para você fechar o coração. Mas lá dentro o Espírito Santo vem e diz assim, não, eu tenho isso com você. É o que eu tenho com você, eu tenho isso com você. E aí, você tem que tomar cuidado, porque lembra que a alma, a mente começa, né? Mais isso, mais aquilo outro. Você tem que ficar com o que o Espírito está dizendo a você. Não é porque muita coisa aconteceu para tentar impedir que você siga, e às vezes vem aquela ideia de que não, porque eu tive tantos problemas, Deus não tem isso comigo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muitas vezes, tudo aquilo que chegou para impedir, eu já vi isso, inclusive, em relacionamento. Em relacionamento, gente que Deus tinha aquela união e 1000 coisas aconteceram para bloquear, para impedir. Então, o bloqueio tem intimidade com o seu propósito, e não é porque coisas várias acontecem ou aconteceram para tentar mostrar a você que não se livra disso, sai disso, isso não é para você, cai fora, que Deus não tem isso com você. Então, Ele está falando aqui hoje, que certamente é para alguém que está bem fechada com algo, para algo que é o seu propósito. Por conta de várias coisas que aconteceram. Mas, ao mesmo tempo que você está fechado, lá dentro, você fala, eu não sei, algo me diz que
E agora então não era algo te diz, era o próprio Espírito Santo dizendo, libera, se abra, vai, eu vou te honrar. Não vai ser fácil, como não tem sido, tanto que você acabou se fechando. Mas eu vou te honrar e vai ser um sucesso. Porque é só você olhar a história do Moisés, do Paulo, do José, sucesso absoluto. Amém? Vocês entenderam essa palavra? Amém? A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram, quando o fogo devorou 250 homens que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Olha, para chegar numa palavra dessa aqui, eu vou te contar uma coisa. Você tem que estar ouvindo muito o Espírito Santo, porque nem você pensa assim, Senhor amado, de onde menos a gente espera, surge algo fora do comum. O Corá, ele está até no livro, acho que de Judas, ali pertinho de Apocalipse, junto com Caim, Balaão e Corá. Cada um tem um sentido, né? Caim, aquele sujeito invejoso, emocional, incrédulo, desobediente. Balaão, mercenário, e Corá, o cara da rebelião. Quem é que levantou essa rebelião e encabeçou? Foi Corá. E ele teve seguidores. Que é aquela história que a terra abriu e engoliu aqueles rebeldes com suas casas, e eles gritaram, e eles foram engolidos e desceram às profundezas gritando, ou seja, eles foram tragados vivos para o inferno. Vivos. Tragados vivos. E diz que os gritos eram tão, a Bíblia fala, né, dos berros, do desespero, os gritos. Era o resto saiu correndo e assustados e aquela coisa. Porque eu fico imaginando, a terra abriu e foi engolindo todo mundo ali, os rebeldes. Engoliu tudo, a todos os seus seguidores e tal. Mas uma coisa impressionante, os filhos dele não foram engolidos. A casa dele, tudo foi, os filhos não foram. E de onde você jamais imaginaria, os Salmos 42 a 49, são salmos incríveis. O Salmo 84, que para mim é uma coisa esse salmo, sou apaixonada por ele, que fala aqueles que passam pelo vale de Baca, e vão de força em força. Eu sou apaixonada desse salmo. O Salmo 87 e o Salmo 88 são dos coreitas. Quem são os coreitas? Os descendentes de Corá. Então, isso é uma coisa estrondosa. Porque quando que nós poderíamos imaginar que os filhos de Corá, de onde eles saíram, o que aconteceu com o pai, se tornariam homens assim, cheios do poder de Deus? Eles eram levitas. E se tornariam pessoas assim, com realizações tão grandes. Tão grandes. Ocuparam espaços no templo que você vai, se você ler lá, Davi colocou eles como para tomar conta do templo, enfim.
os descendentes, naturalmente, né? De um homem que ele fez tão mal à nação de Israel, tão mal a Moisés. Imagina o quanto que ele fez mal, que ele foi engolido vivo. Ele nem viu a morte. Ele não viu a morte. Ele foi engolido vivo. Você já parou para pensar o nível de gravidade, de maldição? Que coisa terrível. É isso aqui. Então, de onde jamais alguém, de onde esses descendentes, né, saíram, não dá para imaginar que eles se tornaram instrumentos assim. Tá aqui, eu dei para vocês, do Salmo 42, que eu falei, 42 a 49. Se abrir a sua Bíblia, você vai ver lá em cima escrito, Salmo dos Coraitas. 84, 85, 87, 88. Que eles fizeram. São os salmos deles. Então você vê eles realizando coisas muito importantes. Então, de onde você menos espera, Deus levanta alguém. Aquele improvável, aquela pessoa que não tinha condições nenhuma, porque esses não tinham. Não tinham, não dá para entender como eles não foram engolidos, porque normalmente a família ia junto. Mas aí é Deus mostrando que de onde, que aí nós vamos mais profundo, então vamos abrir. Eu tenho que ir aí para você entender. Às vezes você olha para uma pessoa e você pensa, meu pai, de onde essa pessoa saiu, de onde ela foi tirada? Isso aqui isso não vai dar em nada. Isso não tem nem possibilidade de dar. Porque eles saíram de onde? De Corá. Então, isso aí vai dar em alguma coisa? Não. Muitas vezes é o que a gente olha. Mas Deus está falando isso aqui, ó. Está falando aqui com pessoas que de onde você, assim, menos espera. Deus levanta e, assim, aquelas pessoas de situações que são totalmente perdidas, improváveis, incapazes. E elas são capazes de fazer coisas estrondosas. Coisas assim fora do comum. Então, não importa, olha aqui, ó. Isso aqui é para alguém que muitas vezes fica aí na sua cabeça. De onde você foi tirado, o que você não tem ou não tem. Você fica preso a coisas que não têm relevância. Ou talvez você conhece alguém, talvez até um filho, não sei. Que quando você olha assim, pensa, não, de onde ele está vindo, não tem como isso produzir alguma coisa. De onde esses filhos, esses meninos vieram, eles não tinham como. Era uma situação tão maldita, que o pai foi engolido vivo, tragado vivo. Então, é daí, eles foram tirados de algo terrível. Eles sobreviveram, na verdade, quando, na verdade, não era nem para sobreviver. Quando ia a família inteira. E Deus pôde trabalhar com eles, porque eles se abriram, diferente do pai, tiveram um espírito quebrantado, e foram instrumentos, assim, poderosos, estrondosos nas mãos de Deus. Fizeram tanta coisa grande. Então, alguém, aí, ou mais pessoas, eu não sei,
que vem assim, de uma situação que qualquer um diz, não tem como, o Senhor está dizendo, pois de onde você não espera, é de onde eu pego e transformo e realizo coisas muito grandes. Eu faço coisas grandes, eu tenho prazer em fazer em pessoas assim. E Ele vai fazer. Independente de onde você foi tirado, aí você pode abrir da casa, da família, do mundo em que você foi tirado, das condições em que você esteve uma vida inteira. Parece que é impossível Deus fazer algo grande. Ele está dizendo, pois eu vou, como eu fiz na vida dos coraitas, eu vou fazer na sua vida algo grande. Você vai, não importa de onde você foi tirado, da situação mais maldita, isso aqui é para alguém que foi, sabe, uma situação maldita. Você, como eles, cheios do Espírito Santo, fizeram tanta coisa grande para o reino. Produziram tanto. Realizaram coisas que estão aqui na sua Bíblia, na minha Bíblia, para nos edificar. É Deus falando conosco. Eles foram instrumentos de Deus para algo muito grande. De onde eles foram tirados? De uma coisa terrível, maldita. Terrível. Às vezes a pessoa viveu tanto tempo num pecado, numa condição tão abominável, e parece que não há possibilidade nenhuma dela vir a fazer algo grande. Ou de condições familiares, não importa, eu não sei. Isso não importa. A palavra é, não importa. Assim, o buraco que você foi tirado, não importa o buraco. A lama, a latrina. Deus está garantindo aqui que Ele vai fazer. Você dando condições a Ele naturalmente, eu acredito, claro, que é para alguém que está dando. Para de colocar limitação. Para de olhar para isso e achar que isso é um fator limitador que vai te impedir, que Deus não vai poder fazer por conta disso, por conta daquilo. Esquece. Olha o que Deus fez na vida dos filhos desse homem e dos seus descendentes. Olha o que Ele fez. Olha o que eles realizaram. Olha quantos salmos que é Deus falando conosco. Porque se os salmos estão aqui, esses salmos estão aqui na nossa Bíblia, é porque Deus falou pela boca deles. Então são obras tão grandes que você tem que ir profundo. Os salmos estão aqui. Se você abrir aí e for lendo um por um, você vai ouvir Deus falar com você. Não tem uma vez que eu leio o Salmo 84 que Deus não fala comigo. São salmos incríveis. Pois foram homens cheios do Espírito Santo, que fizeram coisas tão grandes e continuam fazendo. Porque toda vez que eu abro a minha Bíblia e leio esses salmos, eu sou edificada. Então o Senhor fala de obras que não são obras pequenas, são obras grandes que vêm para ficar. Então, de onde a gente menos espera, Deus tira e faz algo estrondoso daquele improvável, daquele que não tinha possibilidade nenhuma e que achava que ali tinha terminado para ele. Mas quando Ele dá lugar para Deus trabalhar, Ele realiza coisas tão grandes que Ele deixa aí para próximas gerações e gerações que vão edificar, e que uma obra que edifica pessoas e pessoas, como são esses salmos aqui. Então Deus está falando de uma mudança tão grande, de uma obra tão linda, tão estrondosa, na vida de alguém que realmente não tem possibilidade nenhuma, até de onde foi tirado, mas Deus gosta de tirar exatamente e fazer essa coisa maravilhosa que a gente vê aqui. Enquanto Corá fez aquele horror no deserto e foi engolido vivo, os filhos frutificaram grandemente. Não é forte demais? Oh, meu Deus, uau! Deus é incrível. Frutificaram e frutificaram. Maravilhoso,
A palavra de Deus é incrível. Gênesis 45, 7. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. É simples, quem falou isso foi José para os seus irmãos. O chamado do José não era ser governador do Egito. O chamado do José era para salvar a nação de Israel. E para isso, Deus o colocou no poder. Olha como Deus faz. Olha o que Ele faz. Então, essa palavra é o Senhor dizendo o seguinte. Lembra que quando Mardoqueu falou para Esther que ela não queria ir lá falar com o rei, porque a lei dos medos e persas era uma lei rigorosíssima, e ninguém podia entrar na presença do rei sem ele chamar, e se ele não levantasse o cetro dele, a pessoa morria na hora. E aí ela apresentou esse motivo, e o Mardoqueu falou para ela, será que não foi para um momento como esse que você foi colocada aí? Na verdade, a palavra, o que ele quis dizer, e no original é exatamente isso. Você jamais seria rainha se não fosse para um momento como esse. Então, o José, o propósito de Deus não era o governo, era salvar a nação, mas para isso ele ia botar no governo. E a Esther se tornou rainha, exatamente para defender a nação de Israel, e ela defendeu, para defender o seu povo. Então, ou seja, o propósito não era ser rainha, o propósito não era ser o grandão, o segundo homem maior do Egito. O propósito era o Senhor o colocou lá, mas para que ele cumprisse com o propósito, que era salvar a nação de Israel. Então, isso é muito forte para mim, porque aqui fala de promoções com um propósito. Deus prospera com um propósito. Deus dá com um propósito. Deus honra por um propósito. E o que acontece com algumas pessoas? Elas esquecem. Elas acham que é para elas, para elas, para elas. Não. Isso é para o reino, para o povo de Deus. É para muito mais. Algumas pessoas, elas foram promovidas, eu já vi pessoas que foram promovidas, e elas não entenderam que Deus as promoveu para um propósito. E o propósito não era ela ser a pessoa mais luxuosa, ou isso e aquilo. Ela estava desfrutando, como todos eles desfrutaram. Mas eles tinham que ter em mente que o propósito não era aquele. Deus colocou lá para um propósito. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus nos promove, nos honra. O crente, em toda a palavra de Deus você vai encontrar isso, e os que não usaram bem a honra que Deus deu, acabaram perdendo. Porque todos no reino são erguidos para um propósito. Então, olha aqui, a pessoa está lá, numa posição de grande honra. E é só para isso, essa coisa, para essa vida aqui, só para isso. Para poder, luxo, autoridade, fama, ser aplaudido, é isso? Não! Não! Sempre tem algo muito maior que requer doação, entrega, muito maior. Então essa palavra ela é ampla porque ela serve para quem
tem sido honrado e está esquecendo o propósito. Mas o que eu recebi no meu espírito, eu estou esticando um pouquinho, porque ela serve para todos nós, para mim, para todo mundo, não esqueça. Deus promove com um propósito. Não é para o seu ego ser massageado e todo mundo agora, não. E você poder, então, agora eu tenho tudo, eu posso fazer. Não, tem algo muito mais profundo. Muito mais. Então, o Senhor está falando aqui, e que foi o que eu entendi, que o Senhor vai erguer alguém muito. Vai erguer, mas vai erguer mesmo. Isso aqui fala de algo muito grande, de uma promoção, de uma honra muito grande. Além do que você, assim, você nunca nem pensou que você chegaria a metade disso. Mas é para um propósito. Não esqueça disso. Ele vai te colocar numa posição de grande, grande honra. Numa posição de autoridade, de muita importância. Mas você não acredite que esse é o propósito, porque esse não é. Existe algo que Deus exige de você, que Ele requer de você. Então, isso fala de algo muito, muito grande, um crescimento muito grande, uma subida, sabe? Vai subir. Você pensou que você ia subir, mas você não chegou nem à metade do que nada. O que Deus vai é muito maior. É muito grande. Mas Ele quer te lembrar que é algo muito grande, mas esse não é o propósito. É porque Ele quer te usar nessa posição para o reino dEle. Vai exigir de você coragem, doação, entrega. Não esqueça, José nunca esqueceu, quem falou isso foi ele. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Aí ele fala que ele ocupa um lugar muito importante, mas ele está dizendo qual foi o propósito. Eu vim para cá para salvar vocês. E para isso o Senhor me colocou nessa posição alta. E ele nunca perdeu, porque ele nunca esqueceu, muito pelo contrário. Eu preguei esses dias que ele morreu e o último pedido dele não foi, não quero pirâmide, honras, nada. Eu quero que vocês levem meus ossos, não me enterrem. Deixem meus ossinhos guardados aí, porque o Senhor vai vir socorrer, eu quero que vocês levem meus ossos daqui. Ele morreu cheio de fé. E focado na coisa certa. Você não vê ele, você nunca vê ele deslumbrado, você não vê ele ali envolvido, porque ele estava envolvido no luxo, na grandeza, era riqueza demais. E você não vê ele deslumbrado, arrogante, você não vê ele voltado para isso, os valores baixos, não. Você vê os valores dele sempre altos, exatamente porque ele entendeu o propósito. Eu não estou aqui nessa posição à toa. Deus não me colocou aqui só para eu ser o segundo homem maior. Mas Ele me botou aqui com um propósito. E Ele entendeu o propósito de doação, cuidou do povo, perdoou, cuidou, botou para morar no melhor lugar do Egito, defendeu depois do pai, que os irmãos estavam com medo dele fazer alguma coisa, ele garantiu que ele ia cuidar, enfim. Então, isso é muito importante. Mas isso serve para mim, serve para todo mundo essa palavra. Porque às vezes Deus está nos dando coisas e a pessoa está achando que é para ela ser só o doutor, a doutora, né? Eu sou o bacana agora. Não. É verdade, às vezes a pessoa ela não entende o propósito da coisa. Ela não entende. E é por isso que ela não estabelece coisas grandes na vida dela. Porque ela não entende que se Deus a promoveu, é para ela ter um nível de doação muito maior, de entrega muito maior. Então Deus vai fazer.
Mas você já vai com esse, o que Deus vai erguer grandemente. Não sei se você tem um negócio, se você vai ocupar um cargo, não sei, eu sei que Deus vai erguer muito além. Mas tudo que Ele vai fazer é com um propósito. Não saia do lugar de dar, do lugar de submissão, porque tem um propósito nisso. Não é apenas para te dar algo. Você vai poder desfrutar como todos eles desfrutaram. Mas você nunca pode perder o alvo, que é servir com tudo que Deus tem te dado ao reino de Deus. Amém? Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor? Não sou Deus também de longe? Pode alguém se esconder de mim, onde eu não veja? Não estou em toda parte, nos céus e na terra, diz o Senhor? Essa palavra é para alguém que tem uma situação que precisa ser resolvida à distância e que, por estar distante, dá a sensação de que Deus não tem esse controle, dá a sensação de que, meu Deus, será que Ele vai fazer mesmo? Eu estou orando aqui, eu tenho esse problema lá, eu tenho essa situação para resolver lá. É como se estivesse escondido. Não, não, não. Não importa a distância. Nada, ninguém pode esconder de Deus e nada pode estar escondido de Deus. Nada está oculto aos seus olhos. Absolutamente. Ele está em toda parte para fazer. E não importa onde a pessoa está, ela ora, ela busca. E por mais difícil, ela pode não estar lá, ela não pode acudir aquilo, ela não pode lidar com aquilo diretamente, mas ela pede e Deus vai lá e lida, Deus vai lá e faz, Deus vai lá e opera. Então, aquilo que você não pode fazer de jeito nenhum, e que você acha que por você não está podendo fazer, e não está diante dos seus olhos, é uma coisa que está distante, é uma coisa difícil. E o Senhor está dizendo, não é não. Ele é o Deus de perto, Ele é o Deus de longe, nada está escondido. E o que eu entendi também nessa situação, é que é como se você tivesse com medo de ser enganado lá. É alguma coisa que está lá, à distância, que você não pode estar controlando, não pode estar... E você tem essa sensação de que, meu Deus, eles podem enganar, podem fazer as coisas, as escuras, pode... E tal. E o Senhor está dizendo, para com isso. Eu não sei na mão de quem que isso está, o que é. Mas nada está escondido de Deus. Ele é o Deus de perto e é o Deus de longe. Você pode continuar confiando que lá, à distância, longe dos seus olhos, Deus não vai permitir que você seja lesado, lesada, que você perca alguma coisa, que alguém tire algo de você, você não vai ser prejudicado, nada. Para de temer. E você tem colocado, e Senhor, define isso, define, mas ao mesmo tempo tem um outro lado que está incrédulo, está com medo. E se fizerem isso? E se fizerem aquilo? E se fizerem aquilo? O Senhor está dizendo, para com isso. Operando eu, ninguém pode impedir. Operando Deus, ninguém pode impedir. Para com isso. Ele é o Deus de perto. Não é porque você podia estar pertinho, que sem a bênção de Deus você podia ser lesado do mesmo jeito. Mas a gente tem essa mania de achar que se a coisa estiver diante dos nossos olhos, então não vão fazer. Fazem sim. Aí é porque não está diante dos meus olhos, então podem fazer o que quiser. Não se Deus disser não. E Ele está dizendo para você não preocupar mais com isso. Não importa onde, o que, nada está oculto. Ele é o Deus de perto e Ele é o Deus de longe também.
E ninguém vai ter o poder, ninguém vai poder lesar ou impedir ou tirar o que é seu. E Deus manda essa palavra para dizer exatamente isso, que não vai, e isso vai ser definido como você espera, assim como espera não, muito melhor, porque provavelmente você esperava de uma maneira, mas Deus sempre nos surpreende. Então não precisa mais se preocupar, apenas coloque e descansa, porque você logo vai receber essa notícia da definição dessa situação, sem tirar nada, não vai tirar nada de você, não precisa ter medo. Essa palavra agora vai ter palma, quer ver? Não é que eu fico assim, até hoje eu não estou conformada com o negócio do Jeú. Eu não me conformei. Ninguém queria ser rei para desapossar Jezabel. Eu não perdoei isso ainda. Acho que Jesus tem que curar alguma coisa aqui. Não tive uma palminha aquele dia. Ninguém ficou feliz em ser rei. No Éden, nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existem o abdélio e a pedra de ônix. Bom, essa palavra, eu tenho pregado ela todos os dias, tanto que até eu tenho dificuldade de botar, às vezes, uma palavra que eu já estou tão familiarizada com ela, para ter a direção no meu espírito. Mas tive que colocá-la aqui com o entendimento que foi me dado. Pison, então, o rio que fluía do Éden, tinha 4 braços, se dividia em 4 braços, e um deles era o Pison. Então, esse rio aqui, Pison, que a gente acabou de ler, o nome é Pison, ele percorre toda a terra, esse rio vai percorrendo. Onde existe ouro, o ouro daquela terra é excelente. Pison, o significado dele é crescente, um rio que cresce. Ele cresce. E por onde ele fluía, havia ouro. O melhor ouro. Também a bidélia e a pedra de ônix. Então, a revelação que eu tive dessa palavra para entregar aqui agora, Deus tem falado desse rio que cresce. Esse rio que nós temos falado é o Espírito Santo. Essa presença na nossa vida. Esse poder. E hoje, sinceramente, eu fico pensando assim, eu sei o portal que Deus abriu nessa manhã, e o que nós vivemos aqui foi um portal do céu. O céu se abriu para nós, para acontecimentos incríveis. Então, esse fluir que muda a vida da gente. Então, aqui fala desse rio que cresce. E onde ele flui, tem ouro. Nesse fluir, essa palavra que o Senhor tem nos dado, de crescimento espiritual, muda tudo. Quando você muda a sua parte espiritual, você vê uma mudança assim, radical na sua vida. Então, essa palavra é exatamente para alguém que está nesse fluir, que tem sofrido mudanças espirituais assim, incríveis, você já não se reconhece. São mudanças incríveis. E, a partir de agora, esse Pison vai fluir da sua vida. Vai ter um crescimento tão grande na sua vida, em áreas que você não estava tendo. E por onde passar esse rio, tem ouro. Ouro fala de coisas preciosas e grandiosas. É coisa grande, ouro aqui. Esse ouro era o melhor ouro. Então, ouro, é prosperidade, é abundância. Deus é dono do ouro, é dono da prata.
Então, isso fala... Eu falei que ia ter glória... Eu sabia que ia ter. Então, Pison, está fluindo de você agora. É um rio que cresce. Por onde ele passa, tem ouro. Então vai ser um fluir, um crescimento. Um crescimento tão grande, uma prosperidade. Você sonha com essa prosperidade, ela nunca tinha vindo. Mas agora, Pison vai fluir de você. Vai crescer. Eu sabia. Eu não erro. E nem precisa de revelação. Eu amo vocês. Você vê que eu revelei antes que teria. Eu sou de Deus. É lindo demais isso aqui. Por onde Pison corre, ele é um rio que cresce. E por onde ele corre, tem ouro. Tem prosperidade, tem abundância, tem crescimento, tem coisas preciosas. Então fala de crescimento, de uma prosperidade imensa, de um crescimento muito grande. Isaías 9:1. Contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. E aí, são dois juntos aqui, ó. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra o mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. Porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Terra de Zebulon e de Naftali era a terra das trevas, da escuridão. Quando fala desse mar aqui, está falando do mar morto, onde não tem vida, mas quando esse rio entrasse em contato com ele, aquela água seria saneada e mudada. Então, o que o Senhor me trouxe aqui, ó, se você ler lá, Mateus, acho que 4, fala o cumprimento disso aqui. Zebulon e Naftali viveram essa honra, a presença do Senhor chegou lá, era escuridão e a luz chegou lá. O Mar Morto, eu não sei quantos já foram lá, mas chega a cheirar mal. Eu fico até pensando, uma turma que eu já levei alguns, e eles entram naquilo, mas saem fedorentos, meu Deus. Eu nunca entrei. Eu só olhei à distância. E eles entram, e aí estão machucados, começam a ficar tudo pinicando, doendo, porque a água é salgada demais. Se tiver uma cutícula aqui, vai queimar. Não tem nada. Aquela água densa, que a pessoa não afunda de jeito nenhum. Coisa morta, é morto, é mar morto. É morto, não tem nada lá, não tem vida naquele lugar. Nada, nada, nada. Uma situação de trevas, que é Zebulon e Naftali. Um lugar de trevas, um lugar morto. O mar morto, sendo mudado completamente. Então, o Senhor, aqui hoje, Ele está entrando em situações mortas. Ele está entrando em situações escuras, mortas. E o Espírito Santo
está mudando situações mortas, mas mortas. Como a terra de Zebulon e Naftali e como o Mar Morto. Que quando Jesus chegou lá, aquilo deixou de ser um lugar de trevas. Quando aquele rio, que é Ezequiel 47, que saía do altar, do templo, ele foi fluindo, fluindo, crescendo, crescendo, e quando ele chegou, ele transformou aquilo que era um lugar morto, num lugar que fluía. Se você continuar lendo, frutificou e cresceu, porque aqui, onde o rio fluir, tudo viverá. Tudo viverá. Esse fluir do Espírito que tem vindo sobre nós, é para trazer essa vida. E o Senhor nos fala aqui, para você que tem áreas mortas na sua vida, situações mortas na sua vida, questões mortas na tua vida, como Zebulon e Naftali, como Mar Morto. Esse rio está indo, está fluindo. O Senhor está entrando em situações mortas. Ele está pegando coisas mortas e trazendo à vida. Lugares, coisas escuras que estavam em trevas. E mudando completamente. Daquilo, olha, presta bem atenção. Mar Morto não tem nada e começou a viver, a frutificar. Então é algo que não tem vida, que não frutifica, que não anda, que não tem vida, que é só escuridão. Mas como Naftali e Zebulon foram completamente mudados, a luz chegou lá. E era impossível. Como o Mar Morto, outra coisa impossível. Mas isso aqui é uma profecia. E que vem, o Senhor traz para nós. Quando esse rio entrou em contato com o Mar Morto, ele ficou vivo. Ele reviveu, passou a frutificar, a ter peixes. Você continua lendo, lê depois, você medita lá. Frutificou, passou a ter peixes, frutificar árvores frutíferas nas margens. E não tem nada disso. Então, quando você olha para aquilo totalmente sem vida, ser mudado dessa maneira. Então, Deus está falando de coisas mortas aqui. Ele está entrando em ação, em coisas mortas, sem vida, que não frutificam, escuras, mas que a partir de agora vai ter glória nesses lugares. Vai ter glória em Naftali, Zebulon, no Mar Morto. Não vai ser mais Mar Morto, vai ter vida, vai viver. Vai ter glória em lugares, em áreas, em situações mortas. A glória do Senhor vai se manifestar lá. E vai haver um fluir poderoso. Esse poder que vai fluir, que vai chegar e transformar o que está morto em coisas vivas e produtivas e abundantes e frutíferas. Ele está entrando em ação em questões mortas. Não vai mais ficar morto, acabou. Aleluia, aleluia. Obrigada, meu Deus. E eu tinha encerrado, mas aí o Senhor botou no meu espírito que alguém está mais ou menos igual estava lá, ó. Então disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Em que circunstância foi essa? Isso aqui já nem era para estar aqui. No último momento o Senhor me botou aqui. Por quê? Tinha os egípcios, tinha o mar, e parecia que não tinha saída. O que eu vou fazer? Moisés foi orar. E aí o que o Senhor falou? Manda o povo avançar. O que você está clamando a mim? Então, essa aqui, a palavra é para alguém que já orou, que já buscou, e agora está olhando para o problema que está aqui, parece que você está cercado. E agora você está aí só orando, esperando o Senhor, e agora? E agora está falando para você. Para de olhar para esse cerco e avança. Aí você já vai perguntar, mas que jeito? Ele está dizendo, avança.
Você avança, você continua. Continua, qual era o propósito? De seguir em frente para onde? Para a sua terra prometida. Onde é que é o propósito? Que era o propósito de Israel chegar? Lá em Canaã. Você tem um lugar para chegar. A sua Canaã. Num lugar de realização, onde você vai viver o poder de Deus, mas para isso você tem que avançar. Você já orou, não é que a gente para de orar. Você continua orando, confiando, mas Deus está falando, agora não é mais hora disso. É hora de você agir. O que está faltando em você é ação. O que está faltando é ação. Você não está avançando. Porque você acha que não tem jeito, porque está assim, fechado, tem egípcios, tem mar. Mas como? Então, Deus, mas e aí, você está mandando eu avançar? Então, Ele mandou você avançar. Ele mandou você avançar. E o que significa? Que Ele vai abrir, vai tirar os impedimentos que estão aí. É isso que Ele está dizendo para você. Ele vai. Então, chega. Que eu faço, Senhor, e a minha palavra no 5º dia? Avança. Puxa, Senhor, não dá para falar? Avança. Senhor, mas como que eu abro? Como é que Moisés abriu? Usando a fé. Então, avança e vai agindo a sua fé, vai entrando, vai entrando. É isso que o Senhor está dizendo para você. Para. Você pede, mas você não age. Avança. Pega o seu propósito e vamos nos colocar de pé. Fale com o Espírito Santo. Coloca tudo diante dele. Não esmoreça ainda. Você ainda não chegou em casa. Você está aqui na presença de Deus. Fala com Ele. Daqui a pouco você está lá, você tira tudo, vai comer, vai jogar no seu sofá, vai ficar momentos agradáveis. Agora você está no Espírito. Continua na presença dEle. Fala com Ele. Senhor, eu estou aqui, eu creio, eu confio, eu tomo posse. Tem alguém aqui, não sei se aqui, ou nas igrejas, ou na transmissão, perguntando, meu Deus, por que eu estou improdutivo? Por que eu não estou frutificando? Isso aqui não estava no preparo. Você está perguntando isso agora, e o Senhor está dizendo, porque você é crítico. Você é uma pessoa crítica. Mical criticou Davi e se tornou estéril. Guarda a tua língua. Para de falar das pessoas. Para de falar. Vai falar com Deus e confiar nele. Mical se tornou estéril, porque ela era crítica. Toda pessoa crítica e julgadora é uma pessoa estéril. Se você quer ser uma pessoa frutífera, não seja uma pessoa crítica, julgadora, que mede os outros. Nós vivemos um tempo que tem demais isso aí fora. Os crentes não podem viver assim. Para de fazer isso, porque você tem vivido uma vida tão cega que você não vê. Uma vida tão na alma que você não vê. Para. E você vai ver a sua vida andar. Uma outra coisa. A arca levou 100 anos para ser construída. Mas foi usada apenas por 40 dias. O Senhor responde a alguém também. Você levou tempo para fazer algo. E parece que você usou por um tempo e você não entendeu que há coisas que elas funcionam para um tempo.
Há coisas que Deus nos manda fazer que elas funcionam por um tempo. Depois entramos num outro fluir, num outro tempo, numa outra estação. E tem alguém que continua fazendo o que já não é mais. É por isso que não está funcionando. Ah, mas eu fiz tanto. Ah, mas eu me esforcei tanto por isso. Então, você usou. Mas findou esse ciclo. Você tem que evoluir, você tem que crescer. Tem gente que parou no tempo. Tem gente que parou no tempo. Ah, mas eu me esforcei tanto por isso. Mas Noé também. Usou por 40 dias. E depois ele foi para onde? Ela parou lá no Ararat. E ele pôde começar o quê? Plantar, construir. Ele não ia mais morar naquela arca. Ela foi por um tempo. Nós temos que agora sair, já chegou no Ararat, agora vamos descer, vamos plantar, tem vinha para plantar, tem coisa para viver, tem outras coisas para viver. Tem que evoluir, tem que crescer. É outra resposta. E o Espírito Santo coloca no meu espírito que o Jordão significa 3 coisas. Descer, subir e correr. Para que direção você vai? Eu vejo gente descendo. Eu vejo gente correndo para lá e para cá. E eu vejo gente subindo. Eu quero subir. Eu quero esse fluir do Jordão na minha vida. Esse fluir do Espírito que me leva a subir. E o Espírito Santo está fazendo essa pergunta. O que é que você quer? Descer, subir ou correr? Preste atenção como você tem vivido. Você está descendo? Está correndo ou está subindo? Esse fluir tem que te jogar para cima. Eu quero subir. E é isso que você precisa analisar como tem sido a sua vida. Você escolhe. E se você escolhe subir, você sabe muito bem que então você tem que parar de descer e parar de correr sem rumo. Porque não dá para descer, subir e correr. Ou você desce, ou você corre, ou você sobe. Para onde você vai? E subir significa crescer e dar cada vez mais condições para o Espírito Santo te levar para um nível cada vez mais alto. Cada vez mais alto. Em nome de Jesus. Então fale com o Espírito. Eu quero que você pegue isso aqui. Eu vou subir. Eu vou subir, Senhor. Eu vou subir. Eu quero esse fluir na minha vida. Eu quero subir. Eu quero crescer. E hoje eu recebi essa unção na minha vida. Que a partir de hoje me leva a crescer, desenvolver,
progredir, avançar, dia após dia. Esse fluir que me leva a subir. Falem comigo, é um fluir que me leva a subir cada vez mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Porque eu sei que tem pessoas que ainda, por mais que a palavra venha e fala, ainda, mas Senhor, e eu aqui? O Senhor está dizendo, suba nesse fluir, e você vai viver. Para de descer, para de correr em vão, suba. Quanto mais você se encher do Espírito, mais você vai subir. Quanto mais você cresce espiritualmente, mais você vai subir. E mais bênçãos, mais vitórias, tudo que você sonha. Essa é uma resposta aqui, ó, para a gente que está aí. Eu sonho com isso e aquilo, suba. Suba. E você vai ver. Quando a Bíblia diz que as bênçãos acompanham, as bênçãos acompanham. Quando a Bíblia diz que jorra bênçãos, que é uma fonte que jorra, que é inesgotável, não esgota, é a verdade, não para de jorrar. Não dá para estar nos três, você tem que escolher um, então suba. Você vai tomar essa posição aqui hoje. Eu vou nesse fluir, eu vou subir. E quanto mais eu subir em Deus, mais o poder de Deus vai se manifestar na minha vida. E coisas que hoje eu quero tanto, elas vão surgir numa fluidez, numa facilidade na sua vida. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu vivi um tempo na minha vida, quando eu não entendia essas coisas, que as coisas, meu Deus, eram uma marra danada. E quando eu entendi essas coisas, queridos, eu vou te dizer uma coisa. Simplesmente chega, simplesmente flui. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Flui. Mas tem que subir. Ó Espírito Santo. De todo o meu coração eu quero agradecer por esse 5º jejum. Porque eu sei que nada vai ficar da mesma maneira. Nós vivemos uma glória nesta manhã. Foi um portal de poder sendo derramado sobre nós. Eu sei que mudanças incríveis, sobrenaturais, radicais aconteceram aqui. Eu não tenho dúvida. Continua falando, Senhor. Continua fazendo. Senhor, continua. O Senhor tem falado muito desse rio que flui. Tem falado de glória. Então flua, Senhor. Flua. E que glória venha sobre o teu povo. Materializa os projetos de conquistas. Materializa os sonhos e desejos. Levanta um povo forte, Senhor. Levanta, Senhor. E que essa pessoa, ao sair daqui, saia transbordando, cheia do teu poder, Senhor. É o que eu peço. Fala isso com o Senhor. Fala, Espírito Santo, eu quero sair daqui para viver essa glória todos os dias da minha vida. Eu vou sair daqui para viver essa glória. A glória está na minha vida. E eu vou viver essa glória em cada área. E eu vou desfrutar desta unção, desse fluir que me leva a desfrutar de glória. É um fluir que me deixa, ó Senhor, de tal maneira transbordar.
pudesse fluir, transbordando, Senhor. Ó Deus, eu percebo que o Senhor quer fazer essa obra interna, essa mudança, que vai levá-la, ó meu Deus, a romper, a fluir, e nada estará no caminho dela. Levanta um povo forte, destemido, corajoso, da vitória, Senhor, a tudo que está representado aqui nesse altar, e defina, Senhor, vai materializando todas as vitórias, todas as áreas da vida dela. Põe glória, Senhor. Essa tem sido a oração que o Senhor tem me mandado fazer. Põe glória onde não tem, derrama glória onde não tem, faça fluir o que não tem fluído. Honra, Senhor, faz essa obra. Ó Deus, que nenhum saia da mesma maneira, mas que todos saiam cheios da Tua presença, tomados pelo Teu poder, para desfrutar dessa glória, e deixe fluir, Senhor. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo cada vida que aqui está. Você sai nessa unção, para fluir nesse Espírito, para desfrutar dessa glória, e com essa fé de que aonde não tinha glória, nunca mais vai viver sem glória. E você tem que dizer isso: onde não tinha glória, nunca mais vai viver sem glória. Nunca mais esta área vai estar sem glória. Nunca mais. É glória, Senhor. Glória na minha vida, nos meus resultados, em nome de Jesus. Glória. Eu quero que você diga isso. Eu creio com a força da minha vida que eu nunca mais vou viver sem glória. A minha vida vai ser de glória. Todas as áreas vão ter glória. Vai ser um fluir de glória, em nome de Jesus. Diga: eu creio. A minha vida é gloriosa. Eu posso tocar nessa glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém!